E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro curso, o curso de Equações Diferenciais. Bom, vamos começar então, né? Uma pergunta simples, mas fundamental nessa nossa jornada é a seguinte: o que é uma equação diferencial? O que muda de uma equação diferencial para uma equação que não é diferencial? A equação diferencial tem alguma aplicação física, por exemplo? Ou ela só serve para propósitos matemáticos? E, bom, a gente está falando tanto em equação diferencial, mas como é que ela se apresenta? Como é que a gente escreve uma equação diferencial? Essas são perguntas que a gente vai tentar responder agora. Mas antes de responder essas perguntas, a gente tem que frisar algumas coisas. Na medida do possível, nós vamos tentar detalhar cada teorema que a gente vai estudar aqui, evitando ao máximo informações decoradas e que podem ser deduzidas em alguns poucos passos, né? Isso porque, conforme os métodos vão ficando mais complicados, se as coisas seguem um modelo do tipo receita de bolo, isso vai acabar complicando muito mais pra frente, porque são muitas informações que têm que ser decoradas e que é virtualmente impossível de isso ser feito com sucesso, e isso vai ser um problema para todo mundo. Cada método tem toda uma teoria e vários conceitos por trás. E a gente vai tentar mostrar para vocês isso de uma forma que a gente julga ser interessante e bem prática. Com isso entendido, nós vamos saber as limitações e possibilidades de cada método que a gente tem em mãos. Resumindo, a gente não vai pular direto para a aplicação do método sem induzir o raciocínio matemático antes. Vamos lá então? Uma equação diferencial é uma equação que envolve uma função e suas derivadas. Mas como assim? Bom, quando a gente está tratando de fenômenos físicos, de aplicações, seja da física, da biologia, da química, o que seja, as funções usualmente representam quantidades, alguma grandeza, e as derivadas representam as taxas de variações dessas grandezas. A equação diferencial ela vai estabelecer uma relação entre essas derivadas e a função. Muitos fenômenos podem ser modelados por equações diferenciais, e muitos dos métodos que a gente vai ver foram motivados justamente por esses modelos. Resolver uma equação diferencial é tu encontrar a função que a gente está tratando nessa equação. Ou seja, a incógnita não é um número, como se fosse numa equação algébrica. A incógnita é uma função, e essa função é que a gente tem que descobrir. Vamos supor, então, esse primeiro exemplo. Crescimento populacional. Tendo como exemplo o crescimento populacional, o que a gente pode dizer sobre o crescimento populacional, né? Bom, se tu tem uma população, né? Tu tem uma população de, sei lá, N pessoas. Como é que a gente pode pensar no crescimento dessa população? Bom, um palpite que, a princípio, num intervalo curto de tempo pode funcionar, é o seguinte: faz sentido a gente pensar que uma população vai se reproduzir de acordo com o número de indivíduos que ela tem num dado momento. Por quê? Uma população de, por exemplo, 100.000 pessoas vai ter muito mais filhos do que uma população de 10 pessoas. Então, é razoável, num primeiro momento, assumir que a taxa de crescimento da população tem a ver com o número de pessoas que tem nessa população no mesmo instante, né? Então, como é que a gente pode expressar isso matematicamente? Bom, a gente pode pensar numa função que me dê um número de pessoas na população num determinado instante. Eu vou chamar de t. Então, como é que fica isso? Então, a gente pode definir uma função que eu vou chamar de y de t, que para cada instante t, ela me dá um número de pessoas da população. Então, para cada instante t, ela vai me dar um número de pessoas nesse instante. Bom, e o que a gente tinha pensado antes, né? A gente chegou à conclusão que o crescimento de uma população ele está diretamente relacionado com o número de indivíduos que essa população tem num dado instante. Então, como é que a gente representa, né? Se a gente tem essa função de número de pessoas no instante t, como é que a gente representa o crescimento ou decrescimento dessa população? Bom, isso é a taxa de variação de pessoas ao longo do tempo. Porque essa taxa, se ela for positiva, quer dizer que tem mais pessoas ao passar do tempo. Se for negativa,
tem menos pessoas. E se for zero, o número de pessoas é constante. Então, de acordo com a nossa lógica, a gente chegou à conclusão que a variação de pessoas ao longo do tempo, ou seja, dy dt, y é uma função de t, ou seja, a derivada da função y em relação ao tempo, do número de pessoas em relação ao tempo, ela é proporcional ao número de pessoas nesse instante. Então, proporcional, a gente tem uma constante, que eu vou chamar de lambda, multiplicando o número de pessoas nesse instante, que é o nosso y de t. Então, a gente acabou de criar um modelo para ver como que essa função vai se comportar ao longo do tempo. Essa equação envolve y e as derivadas de y. E a pergunta aqui é, o que é y? Que função é essa? Quando a gente deriva, a gente obtém uma constante vezes ela mesma. Esse é um dos problemas que a gente vai tentar resolver nesse curso. Bom, esse é um exemplo. Agora a gente pode citar um outro exemplo, que é o exemplo de sistema massa-mola. Bom, agora a gente vai ver o exemplo de um sistema massa-mola. Esse sistema, ele é um clássico da física, né? A gente estuda desde o ensino médio, uma versão mais simples do que pode ser na verdade, né? Que a gente vai estudar aqui, a versão mais difícil, né? Não agora, mas nas próximas aulas, que é um sistema composto por uma massa qualquer, por uma mola, e que a gente consegue puxar e empurrar essa massa de forma que quando a gente cria uma deformação nessa mola, isso aqui vai soltar e vai começar a oscilar, né? Aqui, nesse exemplo, a gente vai tratar de uma oscilação livre, que a gente chama, ou seja, que não tem nenhuma força externa empurrando ou puxando isso, além da nossa força que a gente fez inicialmente e não fez mais, né? E a gente também vai supor que não tem atrito aqui. Então, fica o seguinte. O que a gente quer fazer aqui é encontrar alguma função que descreva o comportamento disso ao longo do tempo, né? Então, como esse sistema aqui ele é em uma dimensão, né? Ou seja, tu puxa e ele só vai oscilar numa reta, que a gente vai chamar aqui, no caso no eixo x, né? A gente vai trabalhar com a função no eixo x, né? Então, o que a gente quer? Inicialmente, isso aqui estava em equilíbrio, mas daí alguém puxou ou empurrou e isso vai começar a oscilar. Então, supondo que a nossa posição de equilíbrio tenha sido essa aqui. Então, inicialmente o corpo estava aqui, daí a gente puxou ele até aqui e largou. O corpo foi começar a oscilar, né? Então, vamos dar nomes aos bois aqui, né? Essa massa a gente pode chamar de uma massa M pequena. Essa mola, ela tem uma certa constante, que a gente chama de constante elástica, que ela mede quão fácil é de deformar essa mola. A gente vai chamar essa constante de K. E aqui, o deslocamento da posição de equilíbrio do corpo até a posição que ele se encontra num dado momento, a gente vai chamar essa partezinha aqui de x de t. Ou seja, num dado instante de tempo, essa função vai dar a posição em relação ao ponto de equilíbrio dessa massa que a gente está tratando. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que não tem atrito no chão e a gente sabe que não tem forças externas atuando. Então, a única força que atua sobre a nossa massa M é a força dessa mola. Vocês devem saber, pela lei de Hooke, que a gente vê em física, que a força que essa mola faz nessa massa é dada por força da mola, que é igual a menos a constante elástica da mola, menos K, vezes o deslocamento, essa deformação que a gente fez. Ou seja, a força é diretamente proporcional à deformação que a gente dá. Quanto maior a deformação, mais força essa mola vai fazer. E esse sinal de menos indica que ela é uma força restauradora, ou seja, se a gente puxa para um lado, a mola tende a puxar para o outro lado, para colocar isso de volta no lugar. Mas como não tem atrito aqui, isso vai ficar oscilando para sempre. Claro que é uma situação ideal, mas a gente consegue criar um modelo para isso. Bom, a gente tem a força da mola
que é a lei de Hooke, é dada pela lei de Hooke. Mas a gente tem uma outra informação, que essa força aqui, ela é a única força atuante nessa massa. Então, ela é a força resultante no sistema. E a gente tem outra lei que nos dá mais uma informação sobre isso, que é a segunda lei de Newton, que ela diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual à massa do corpo vezes a aceleração dele, caso a massa seja constante, que é o caso desse sistema aqui. Então, a gente sabe que, pela segunda lei de Newton, que a força da mola ela é igual à massa do objeto vezes a aceleração que ele adquire. Só que a gente sabe da física 1 que a aceleração, na verdade, ela é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, a aceleração mede o quanto a velocidade muda ao longo do tempo. Então, tendo isso em mente, a gente pode escrever essa expressão como sendo a massa vezes a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, dv/dt, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Só que a gente também sabe da física 1 que a velocidade ela é a variação da posição em relação ao tempo. Então, da posição para a aceleração, a gente tem que a aceleração ela é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, a gente escreve isso como sendo m igual a d² x sobre dt ao quadrado. A derivada segunda da posição em relação ao tempo. Bom, tendo isso aqui, a gente já tem tudo pronto. Porque a gente sabe que isso aqui é igual a isso. Então, tendo essas duas informações, a gente chega à conclusão que m vezes a derivada segunda de x em relação ao tempo é igual a menos k vezes x. Então, a gente chegou numa equação diferencial que relaciona a derivada segunda da posição com a própria posição. Agora, resta saber que função posição é essa, né? Que função que a gente multiplica por uma constante e deriva ela duas vezes é igual a menos uma outra constante vezes ela mesma? Essa é a pergunta que a gente está fazendo aqui e que a gente vai procurar achar métodos para resolver esse tipo de equação e encontrar essa função, né? Só dando uma dica para esse problema em específico, como a oscilação ela é periódica, né? Ela oscila sempre e aqui não tem atrito, então vai ficar para sempre oscilando. Então a gente pode pensar que essas funções, essa função posição, ela tem algo a ver com funções periódicas, né? E o que a gente sabe de função periódica? Bom, a gente conhece o seno, o cosseno. A gente pode pensar que tem alguma relação com senos e cossenos, essa posição. E, de fato, tem a ver. E a gente vai mostrar que isso é verdade em aulas mais pra frente no curso.